E aí galera, tudo beleza? Professor Maxwell aqui, sou professor de Ensino Religioso, Sociologia e Filosofia no Colégio Adventista de Sinop. Você está aqui no canal Professor Adventista. É o seguinte, hoje nossa primeira aula do conteúdo do 8º ano, eu tô aqui com o livro, é esse aqui, ó, fica ligado. É importante que você já tenha lido o material, porque eu não vou desenvolver todo o contexto do material do capítulo 4, que é onde nós vamos começar hoje. Então fica ligado aí, dá uma lida, acompanha no seu livro. Eu vou pontuar algumas coisas rápidas e bem simples em relação ao conteúdo do capítulo 4. No capítulo 3 nós temos a criação do homem e alguns pontos é importante a gente ter em mente ali para a gente não esquecer. O ser humano foi criado com o objetivo de amar a Deus, amar as criaturas de Deus e amar a outros seres humanos. Então, nesse processo de amar, o ser humano também seria amado. Esse era o propósito original da criação de Deus. No capítulo 4, nós temos o porquê que isso se perdeu. Então, eu dividi aqui para a gente facilitar aqui a compreensão em 4 pontos. Primeiro, a noção do livre-arbítrio. Eu e você, e Adão e Eva lá no início, todos nós fomos dotados da liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos nos acostumar a ela. Então, Deus ele não poderia ter criado a gente como robô. O livro fala disso. Se ele tivesse criado a gente como robô, o amor não seria real. E se o amor não é real, não é amor. Então, o amor de Deus, ele pressupõe a liberdade que as suas criaturas têm de amá-lo. Então, livre-arbítrio. Segundo ponto, e esse é importante, como se desenvolveu os erros de Eva? O que levou Eva a levar a fruta até Adão e Adão comer esse fruto? Eu dividi em 4 erros básicos. Primeiro erro, Eva se afastou de Adão. Deus tinha dado ordem para que eles estivessem juntos e Eva se afastou. Quando Eva se afasta, quebra a ordem de Deus e ele se expõe ao risco. Segundo ponto, Eva para admirar aquela árvore, o fruto da árvore. E a gente não pode parar para admirar o pecado. Quando a gente para admirar o pecado, a gente vai acabar dando razão para ele. É o que acontece com o terceiro ponto. Quando a serpente chama atenção, Eva começa a argumentar com a serpente. Olha o absurdo. A gente começa a argumentar com o pecado, tentar explicar as coisas. E foi o que Eva fez. E isso levou ela ao último ponto. A serpente foi rebatendo Eva. E ao rebater Eva, a serpente foi dando argumentos suficientes para mudar o pensamento de Eva. Então, foi esses 4 erros básicos. A gente poderia desenvolver até mais, mas esses 4 erros básicos mostram o risco do pecado. Se a gente enfrenta o pecado sozinho, se a gente para admirar o pecado, se a gente para argumentar o pecado, a gente vai acabar dando razão para o pecado. Eva traz para Adão. E aí a gente começa com os problemas. Por que é que muita gente diz que a culpa foi de Eva? Por que a Bíblia apresenta que a culpa foi de Adão? Como isso acontece? Bom, algumas coisas para você ter em mente. O homem, ele recebeu a orientação de Deus, a responsabilidade de Deus, de ser o líder espiritual da casa. Presta atenção, isso não tem nada a ver com o homem ser melhor, maior, ou seja lá o que for em relação à mulher. Não é disso que o texto bíblico fala. O texto bíblico está falando de funções diferentes. Então, nessa regra da casa, homem e mulher têm funções diferentes. Nós estamos falando de função, tá? Então, o homem tinha essa função de liderança espiritual. A partir do momento que o homem se afasta da mulher, deixa que a mulher se afaste dele, esse processo de liderança espiritual deixa de ser real. Quando Eva vem, a gente tem um conceito que Paulo vai desenvolver bastante em Romanos 5. Eva foi enganada. Adão não. Então o pecado de Adão não era o pecado de alguém que foi levado a acreditar que estava fazendo a coisa certa. O pecado de Adão era o pecado de alguém que sabia que estava errado e ainda assim fez. Então a gente tem uma noção clara de por que Deus atribui a culpa maior a Adão. Porque para ele aquilo era muito real, ele sabia o que estava acontecendo. Agora, por que, depois que Adão e Eva cometeram o pecado, por que a Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores por causa de Adão? Parece meio injusto, né? Eu lembro de uma pergunta que um aluno meu me fez, dia desse pelo Instagram. E ele perguntou, olha, não é justo, por que Adão e Eva cometeram o pecado e eu é que sou considerado pecador hoje? Eu não tenho nada a ver com isso. Bom, 2 aspectos. Primeiro, os pecados que nós cometemos, eles não afetam apenas a gente, eles afetam todos ao nosso redor. Esse é o primeiro aspecto do que aconteceu com Adão e Eva.
Quando eles pecaram, eles não afetaram apenas a eles afetaram todos os que viriam após eles. Os filhos deles foram criados dentro de um contexto de pecado, sem acesso à árvore da vida, com todas as aparentes maldições que apareceram no final, enfim. A humanidade, ela se desenvolve, a humanidade se desenvolve a partir desse período dentro de uma estrutura de pecado. Segundo, fala sério, a culpa é de Adão e Eva? Só? Cara, a gente peca todo dia. Todo dia. Se a gente peca todo dia, a responsabilidade não é só deles, é nossa também. Então, a Bíblia desenvolve essa noção. Todos nós pecamos. Último ponto. Então, nós passamos do livre-arbítrio, os principais erros, fomos para a noção do porquê todos nós somos pecadores, e aí nós vamos trabalhar o quarto e penúltimo aspecto. O quarto e penúltimo aspecto é o seguinte. Pensa comigo. Deus, ele se encontra com Adão e Eva logo depois que eles percebem que estão nus, aquele processo todo que você já deve ter lido lá na sua Bíblia. Mas você já parou para prestar atenção que as aparentes maldições de Deus em Gênesis 3 são no fundo, grandes bênçãos? Olha só, serpente. A serpente ia passar a rastejar. Nossa, que coisa chata. Bom, 2 pontos aqui, para nós e para a serpente. Você já pensou o que aconteceria com a serpente se o ser humano pudesse enxergá-la o tempo todo? Imagina, a gente às vezes está em um acampamento, às vezes a gente está numa trilha, alguma coisa, a gente encontra uma cobra e já quer matar. E querendo ou não, por pior que seja o animal, Deus criou esse animal com objetivos dentro dessa estrutura da natureza. O pecado, obviamente, que desfez isso, mas ele foi criado por Deus. Então não era desejo de Deus que o ser humano descontasse toda a sua raiva e saísse matando cobra doidado. Segundo, você já pensou se cobra voasse? Você já pensou? Se nós abríssemos a janela de casa e a gente enxergasse cobra voando, olha o problema que nós teríamos. Então Deus aparentemente estava amaldiçoando a serpente, mas ao mesmo tempo isso vinha como uma bênção para ela e para nós. E a serpente aqui eu estou olhando como animal, tá? Eu não estou discutindo aqui Satanás usando essa serpente. Segundo ponto, Eva, há um aspecto muito chato ali, que muita gente hoje em dia tem discutido. Por que Deus disse que o desejo de Eva seria para o seu marido? Isso parece meio cruel, como se o homem agora fosse dominar. Você precisa lembrar que Adão e Eva estavam numa crise tremenda no casamento deles. Era Adão colocando a culpa em Eva e Eva tentando se esquivar. Olha a situação. Então, quando Deus diz o teu desejo será para o teu marido, Deus estava dizendo que não haveria possibilidade de Eva se afastar mais de Adão. Isso não aconteceria. Ela não teria vontade de estar longe de Adão. Aí vem, e o homem então? O homem agora é um inocente. Não, de jeito nenhum. Eu fico imaginando que talvez na cabeça de Adão passasse assim, se a culpa é dela, então agora é ela que vai ter que assumir a bronca. Ela que vai se virar, ela que vai correr atrás. É o que ela fala, é o que ele fala para Deus. Ele chega para Deus e diz, Senhor, não fui eu. Foi essa mulher, a mulher que o Senhor me deu. Então, dentro dessa ideia, Adão estava tirando a responsabilidade dele. Deus vem e diz, não, a responsabilidade vai ser devolvida para você. Você vai sustentar essa mulher, você vai alimentar essa mulher e você vai suar para fazer isso. A responsabilidade é sua. Você e ela não podem se separar. Então aquilo que aparentemente era uma maldição, no fundo era uma bênção. Deus estava tentando restaurar esse relacionamento. E tem um último ponto que é interessante. Esperança. Em Gênesis capítulo 3, verso 21, no meio de todo esse relato, Deus ele apresenta a solução para Adão e Eva. Adão e Eva, eles iriam morrer. Por que é que eles não morreram? Porque Deus já apresenta a graça para eles na hora. Eles sobrevivem porque eles recebem a graça. Então, quando eles recebem a graça, a gente vê em Gênesis 3:21, um texto bíblico dizendo que haveria no futuro, 3:15, haveria no futuro alguém que viria para resolver o problema do pecado. Mas em 3:21 a gente tem Deus dizendo, olha, vocês vão entender melhor isso. Matando um animal precisou morrer. A graça, a substituição, um inocente morrendo no lugar do culpado. Isso já acontece ali, no jardim, na estrutura do Éden. Óbvio que talvez a gente não sabe dizer se foi dentro do jardim, na porta do jardim, do lado de fora do jardim. O fato é que foi ali,
Naquele primeiro momento, Adão e Eva sabiam que esperança era aquilo que eles precisavam. Imagina se eles saíssem do Jardim do Éden sem esperança nenhuma. Deus substitui o pecado deles, primeiro ponto. E segundo ponto, Deus promete que viria alguém para resolver algo. Sabe, se você está assistindo essa aula aqui em 2020, provavelmente você está assistindo porque está sem aula na escola por conta aí de toda essa situação aí da pandemia no mundo. Nós precisamos ter os olhos voltados para a esperança. No meio de todo o problema da queda do homem no Jardim do Éden, Deus garantiu esperança. Esperança. A queda do homem é um problema. Nós fomos afetados por causa disso. Mas a nossa confiança precisa estar naquele que nos substituiu na cruz do Calvário e prometeu para nós que resolverá o problema de uma vez por todas. Valeu?